Oi, gente. É um grande prazer para mim, minha querida amiga e meu querido amigo, estar sempre aqui compartilhando uma mensagem poderosa, uma mensagem edificante que fortalece a nossa fé. Hoje tem uma linda mensagem para compartilhar com você, tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos aprender aqui uma grande lição de vida, uma experiência maravilhosa que vamos viver aqui. E eu quero começar a mensagem de hoje dando as boas-vindas para você, minha querida amiga e meu querido amigo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda para essa linda mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já se sentiu, por exemplo, dominado por uma emoção? Você já tomou, por exemplo, uma decisão por raiva, por medo e depois se arrependeu? Será que somos nós que controlamos nossas emoções ou será que são elas que nos controlam? Hoje, por exemplo, hoje eu quero exatamente então te contar uma história real, uma história que começa aí com medo, mas ela termina em libertação. Eu quero te mostrar, com base ali na ciência e na psicologia e na palavra de Deus, como lidar com essas emoções que às vezes nos afogam. Uma moça casada, o marido dela, ele vivia viajando, ela começou a ser assediada por seu vizinho. Exatamente, um homem casado, insistente, abusado. Ela vivia com medo, trancada em casa, sem paz, sem segurança, desesperada. Ela procurou, meus queridos, um psicólogo. E sabe qual foi o conselho do psicólogo? Nós vamos ver, vejam só essa história. Essa mulher, ela era jovem, ela era atraente, ela foi consultar o psicólogo, tremendo de medo. Ela disse: doutor, sempre eu tive medo de muitas coisas, porém, hoje eu estou em verdadeiro perigo e o pânico se apoderou de mim. O meu esposo é viajante comercial. Ele fica fora de casa a semana inteira. Um vizinho nosso que é casado, mas para quem esta situação não significa nada, ele insiste em me ver, ele impõe em mim simplesmente suas atenções. Eu não sei o que fazer. Ele me ameaça se eu não ficar com ele. O psicólogo, ele disse para aquela mulher: compre uma pistola de amoníaco. Com isso você deixará ele cego momentaneamente, sem causar-lhe dano. Diga para sua empregada que faça ele entrar em tua casa. Entre então a senhora na sala, segurando aí a pistola, e peça para ele se retirar. E diga para ele não voltar mais. Ele vai rir da senhora. Não fale então mais nada. Aponte ali a pistola de amoníaco para ele com firmeza. Ele vai tentar desarmar a senhora. Dispare o líquido no rosto dele. Oh, disse aquela mulher, eu não poderia fazer isso, doutor. O psicólogo disse, meus amigos, sim, você pode fazer isso. Se você fizer, eu tenho certeza que aquele homem nunca mais vai incomodar você. A coisa, meus amigos, ela não saiu exatamente como o psicólogo havia ali falado. Mas o relato que esta mulher fez foi certamente muito divertido. Ela disse assim: doutor, eu peguei a pistola, mas o mecanismo não funcionou. O homem avançou para mim. Eu fiquei zangada e lancei mão do primeiro objeto que me apareceu diante dos olhos. E esse foi aí o ferro de pegar brasas do fogo. E com ele golpeei o homem na cabeça, com toda a minha força. Sabe o senhor, doutor, que ele fugiu de minha casa e nunca mais tornei a vê-lo? E a senhora não tem medo de que ele volte, não é verdade? Perguntou ali o psicólogo. Ela respondeu: doutor, desde aquele dia eu não tenho medo de nada. Minha querida amiga e meu amigo, essa senhora, ela havia deixado de fugir às dificuldades futuras e ela havia atacado o perigo presente. Em consequência,
Aí seus sentimentos haviam passado de medo e ira para uma mudança salutar. As emoções, meus amigos, elas influenciam profundamente a vida humana. Muitas pessoas elas se queixam de ser dominada por sentimentos negativos, como o medo, o pânico e a insegurança. Um exemplo prático é dado através do caso desta mulher, que ameaçada por um vizinho, ela supera o medo ao enfrentar a situação, revelando a importância, meus amigos, de agir com coragem diante do perigo. O corpo reage fisicamente às emoções. Nós vamos ver agora, vamos descrever detalhadamente o funcionamento do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O papel do tálamo cerebral e a atuação de substâncias como adrenalina, cipatina e acetilcolina. Essas reações são automáticas e preparam o corpo para lutar ou fugir. É um fenômeno observado tanto em humanos, meus amigos, quanto em animais. Viver, meus queridos, constantemente sob tensão emocional pode levar a doenças físicas como hipertensão, úlceras, colite e diabetes. Uma vez que o corpo não foi feito para permanecer em estado contínuo de emergência. As emoções são essenciais para a vida, mas elas devem, meus amigos, ser controladas, pela razão que deve atuar como o volante que guia o motor emocional. As emoções, elas podem, meus amigos, ser destrutivas, isso mesmo, sem mal direcionar, se forem mal direcionadas, mas também elas podem ser benéficas se forem bem canalizadas, especialmente quando guiadas por valores, experiências e princípios espirituais ou religiosos. A influência das emoções, meus queridos, sobre a nossa vida, muitas vezes essas emoções, elas são desequilibradas, são pervertidas e elas se tornam as verdadeiras condições determinantes da vida, mais do que os fatos em si. O caso real desta mulher, jovem que vivia atormentada pelo medo, o medo aqui não é apenas, meus amigos, emocional, mas é psicológico e paralisante. A transformação da emoção do medo para a ira pode ser uma reação libertadora, especialmente quando é direcionada, meus amigos, para enfrentar o perigo de forma concreta. Aquela mulher deixou de ser refém do medo e ela recuperou a sua autonomia emocional e psicológica. Nós vamos ver nesse momento a reação física às emoções, aspectos fisiológicos e neurológicos das emoções. Como o corpo reage diante de ameaças, o tálamo, o centro cerebral, aí responsável por processar estímulos sensoriais, visuais, auditivos, que podem representar o perigo. O sistema nervoso autônomo entra em ação, promovendo alterações físicas no corpo. Os músculos ficam em alerta, aumenta o ritmo cardíaco, a interrupção da digestão e a liberação de adrenalina. Há uma série de preparativos inconscientes que colocam o corpo em estado de emergência. Mais oxigênio, mais glicose, maior coagulação do sangue. Tudo isso, meus amigos, para preparar o corpo para lutar ou fugir. Essas reações são automáticas e instintivas, e o ser humano se dá conta delas apenas depois que já começaram com tudo. A mente humana, ela tem uma capacidade, meus amigos, superior. Os impulsos não param. No tálamo, eles chegam ao córtex cerebral, onde são julgados
racionalmente. E essa parte superior do cérebro que pode evitar ações precipitadas e comandar o instinto freando aí a ação física. Nós vamos ver nesse momento a importância, meus amigos, do controle e da educação emocional. Duas lições importantes. Temos que desenvolver o cérebro racional e o aprendizado e a experiência de vida. É fundamental, meus amigos, para julgar bem as situações, canalizar as energias emocionais de forma útil e essencial, pois se forem reprimidas ou mal dirigidas, elas vão causar prejuízos físicos, exatamente, e também mentais. O corpo sofre um tipo de intoxicação quando ele está sempre em estado de alerta emocional, o que é comum no mundo de hoje, na verdade, no mundo moderno que vivemos. Viver constantemente com raiva, meus amigos, com medo, frustração ou ansiedade pode gerar com certeza doenças físicas, por exemplo, hipertensão, gastrite, colite, diabetes. E nós vamos ver as emoções, paixões e o papel da razão, a função das emoções na vida. Não é possível, meus queridos, nem desejável eliminar as emoções. Elas são o motor da existência, dão cor e motivação para a nossa vida. Mas assim como um carro, ele precisa de um volante. A vida emocional, meus queridos, precisa também ser conduzida pela razão. A razão deve ser orientada pela experiência e por princípios religiosos, isso mesmo, que ajudam a controlar as más ações e estimular as boas. O estilo de vida moderno, meus amigos, mantém com certeza as pessoas sob constante tensão, provocando aí emoções negativas, crônicas, que isso não é natural, está na raiz de muitos males físicos e também mentais da sociedade atual. As emoções, meus queridos, e ideias e interligação psicológica, elas estão entrelaçadas desde a infância. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Simples é a resposta da criança. Por exemplo, se a criança sente dor, ela chora. Se sente fome, a criança chora também. Se ela quer ir ao colo da mãe, ela chora. Pouco a pouco, porém, as sensações se completam gradualmente. A criança vai formando uma impressão de sua mãe, pela vista, o ouvido, o tato e o olfato. Quando tem já alguns meses, a mãe já não é para a criança um objeto que a nutre quando tem fome ou sede, mas uma pessoa definida. Ainda que a sua imagem tenha sido composta, meus amigos, de muitas experiências sensoriais. Não só tem uma ideia dela, mas com essa mesma ideia se vão associando recordações de prazer, amor, segurança. E também, meus amigos, às vezes de castigo e ameaça, ou perigo, como temos visto em relação com nosso estudo do sistema nervoso. À medida que, meus amigos, à medida que crescemos, criamos um acervo de experiências emocionais que se associam às ideias que aprendemos. Assim, nenhuma ideia é isenta de emoção, mesmo os nossos juízos mais racionais carregam alguma carga emocional. E essa é uma das razões pelas quais os sentimentos, eles são tão influentes. Muitas pessoas vivem dominadas, meus amigos, pelas emoções. Sim, emoções que já perderam seu equilíbrio natural e passaram a ser pervertidas, desreguladas. Emoções que, na prática, determinam a vida dessas pessoas. Não são os fatos que as controlam, mas os reflexos emocionais gerados aí por esses fatos. São medos, culpas, raivas, impulsos e desejos não resolvidos, e tudo isso molda as decisões.
os comportamentos e até o destino, meus queridos, de muitos. Vejam só como funciona o nosso corpo. Sempre que uma situação, por exemplo, perigosa aparece, o tálamo, uma parte do cérebro, detecta os estímulos. O que se vê, o que se ouve, o que se percebe como ameaça, e imediatamente o sistema nervoso autônomo ele entra em ação. O sangue se acumula nos músculos maiores, os órgãos do estômago, meus queridos, e intestinos, eles param seu funcionamento. O coração, ele dispara. As pupilas se dilatam. Há um momento, há um aumento no açúcar no sangue e no oxigênio nos tecidos. O sangue, por exemplo, começa a coagular com mais facilidade. Tudo isso é uma preparação biológica para lutar ou fugir. O corpo ele se transforma em uma máquina de emergência. E o mais impressionante, meus queridos, tudo isso acontece antes mesmo que a pessoa perceba conscientemente o que está acontecendo. Exatamente. Quando você nota que está nervoso, seu corpo já está inteiro mobilizado pela emoção. Mas o ser humano, ele tem um diferencial, o impulso emocional também passa pelo córtex cerebral, a parte pensante da mente. E aí que entra a razão. O impulso pode ser detido, julgado, racionalizado. O homem pode, meus queridos, dominar a emoção e não ser dominado por ela. E a maioria das pessoas hoje vive sob tensão constante. A vida moderna, meus queridos, nos mantém em estado de alerta, como se sempre houvesse um perigo iminente. Isso intoxica o corpo. A repetição de emoções negativas destrói, meus amigos, o sistema imunológico, altera o metabolismo, causa doenças. As emoções, elas devem ser, meus queridos, canalizadas, elas devem ser reconhecidas, compreendidas e também guiadas. Emoções não são nossos inimigos, elas na verdade são forças brutas que podem construir ou podem destruir, dependendo de como são conduzidas. Assim como, meus queridos, a eletricidade, ela pode iluminar uma casa ou causar um incêndio, as emoções igualmente podem dar, meus queridos, sentido à vida ou consumi-la. Não se trata de eliminar as emoções, isso é impossível. Emoção é vida, emoção é o que nos move, o que nos dá cor, sentido, impulso à frieza. Não é sinal de força, é sinal de morte a frieza. O problema é viver sem direção, sem controle, sem domínio. A emoção, meus queridos, é o motor, mas a razão ela é o volante. E mais, essa razão ela deve ser iluminada por princípios espirituais. A religião, os valores morais, a fé, tudo isso ajuda o ser humano a discernir o que fazer com o que sente. E ele alerta. As más emoções devem ser controladas, as boas devem ser incentivadas. Há um chamado, meus queridos, para um autogoverno emocional, para um equilíbrio entre instinto e reflexão, entre impulso e decisão. As emoções elas estão ligadas às ideias desde a infância. Toda ideia vem acompanhada, meus queridos, de uma carga emocional. Quando aprendemos algo, nós sentimos aquilo, isso forma uma base emocional que influencia toda a nossa vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. À medida que vamos, por exemplo, desenvolvendo nossos neurônios, armazenamos ideia acerca das coisas que nos cercam, quanto às operações que realizam os seres vivos.
e nós mesmos que estamos entre eles. E estas impressões, meus queridos, imagens ou ideias que vamos aí armazenando, se acomodam em disposições ou hábitos de pensar, que aí o nosso cérebro vai adquirindo. Os sentimentos ou emoções são forças inatas, instintivas, intangíveis, como o vento, mas como no caso aí do vento, os efeitos podem ser vistos, a associação das ideias com o sentimento ou a emoção. É o que se chama um complexo mental. E como se forma um complexo? Quando as emoções, meus amigos, elas se associam, por exemplo, com uma ideia relativa a certo objeto, estabelecemos aí então uma relação pessoal com o nosso ambiente. Um objeto ele é impessoal, mas no caso de alguém o interpretar como algo significativo, para si o eu e o ambiente se fundem e se identificam em seu pensar, o colorido emocional dos conceitos da riqueza à vida. A vida mental dá gozo e pesar, riso e lágrimas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos nós sabemos o que é uma árvore, pela experiência sensorial da vista, do tato e mesmo do gosto. A pessoa adquire uma ideia abarcante das árvores. Lemos talvez que em uma cidade, uma tempestade derrubou tantas árvores. Compreendemos, e isso é tudo. Não tem mais significado, é um fato puramente impessoal. Entretanto, meus amigos, se chegamos a saber da destruição do abacateiro lá de nosso quintal, então o nosso pensamento ele experimenta algo significativo. Esta árvore, particularmente, meus amigos, significa alguma coisa ou muita coisa para nós. À sua sombra nós recostávamos, descansávamos, saboreávamos na estação própria os seus frutos, ali frutos deliciosos. A ideia desta árvore leva um forte colorido de sentimento, está acompanhada, meus amigos, de recordações ricas de emoção. Quando nos dizem que essa árvore foi destruída, invade-nos uma sensação de perda pessoal e de tristeza, porque ela como que se identifica com a gente. Se recordarmos esta maneira em que se vai formando nossa mente através aí dos anos, da infância, nós estaremos em condições, meus amigos, de compreender com relativa facilidade a respeito da consciência e o inconsciente, os complexos e os conflitos mentais de que tanto se fala em nossa época, não é verdade? Por isso, não se pode separar emoção de pensamento. E não se pode, meus amigos, julgar alguém sem entender o que está por trás das suas emoções. O que a pessoa viveu, sentiu, sofreu, porque emoções não nascem do nada, elas têm raízes profundas. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, essa mensagem ela é uma verdadeira lição de psicologia, vida prática e sabedoria espiritual. Essa mensagem ela não apenas descreve os mecanismos emocionais, mas também ensina como lidar com eles de forma humana, digna e até cristã. Aquele homem de nossa história correu e nunca mais voltou. E aquela mulher, ela foi corajosa, isso não foi só coragem, isso foi uma emoção vencendo a outra. O medo perdeu para a indignação. E sabe o que é mais impressionante, meus amigos? Quando sentimos medo, o nosso corpo ele entra em modo de emergência. O coração dispara, os músculos se enchem de sangue. O estômago, como já vimos, para de funcionar.
A mente, ela se prepara para lutar ou fugir. E tudo isso, meus queridos, acontece antes mesmo de percebermos o que está acontecendo. O nosso corpo se adianta, mas aí entra um ponto fundamental. Somos os únicos seres que têm um cérebro racional. Temos a capacidade, meus amigos, de parar, refletir e decidir. E aqui entra a parte mais importante. Você pode viver sendo arrastado pelas emoções, ou você pode decidir entregar sua mente, suas decisões e seus sentimentos a Deus. Exatamente. A Bíblia, meus amigos, diz que o fruto do Espírito é domínio próprio, amor. Isso não quer dizer que você vai eliminar as emoções, mas que você vai saber usá-las do jeito certo. A raiva pode ser usada para pôr limites. O medo pode ser um alerta. A tristeza, meus queridos, pode te aproximar de Deus. Mas tudo isso precisa passar pela luz da razão, da fé e da verdade. Você não é uma marionete das suas emoções. Você e eu somos um ser racional, espiritual, criado por Deus para viver, meus amigos, em equilíbrio. Se hoje você sente que está sendo dominado pelo medo, pela raiva, pela culpa ou qualquer outra emoção, clame ao Senhor, isso mesmo, clame a Deus. Peça sabedoria e entregue a sua mente a Jesus Cristo. E lembre-se, a emoção é o motor, mas a razão guiada por Deus é o volante. Se essa mensagem, meu querido amigo, minha querida amiga, falou com você, compartilhe ela com alguém que está lutando com as emoções. E se ainda você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, ative as notificações e me ajude a espalhar essa linda mensagem. Porque viver, meus amigos, não é apenas sentir, minha querida amiga, é saber como sentir e com quem caminhar. Então meu desejo nesse momento é que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Gente, até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, você e sua família. Volta este vídeo, compartilha ali na íntegra. Analisa cada item desta mensagem. E mais uma vez reforço o convite, compartilha com a tua família, com teus grupos, com teus amigos e se inscreva no canal. Valeu, gente, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, amém. Fiquem todos com Deus.